Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vim aqui apresentar para vocês tudo sobre a apicultura. E como vocês podem saber, no vídeo anterior eu havia apresentado para vocês tudo sobre a meliponicultura, que é uma atividade que cria as abelhas sem ferrão. Agora nós vamos aprender sobre a apicultura, que é uma atividade que cria as abelhas com ferrão. No caso, aquelas abelhas africanizadas lá, né? Aquelas abelhas europeias, né? E, a, e aprendendo mais sobre a apicultura, né, pessoal? Ela, assim como a meliponicultura, é uma atividade fundamental na preservação das abelhas e do meio ambiente também. Mas bom, pessoal, antes de tudo, se inscreva no meu canal quem não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, com seus amigos e familiares, né? Dê aquele gostei também, né? E também comente do que acharam do vídeo que também vocês têm feito pelo meio ambiente. E bom, pessoal, bora pro vídeo, bora lá. A apicultura brasileira começou oficialmente em 1839, quando o padre Antônio Carneiro importou da região do Porto, Portugal, 100 colônias de abelhas da espécie Apis mellifera. Depois de cruzar o Atlântico, apenas 7 colônias sobreviveram e foram instaladas na Praia Formosa, no Rio de Janeiro. E depois disso aí, né, pessoal, dessa época para mais adiante, essas abelhas foram se multiplicando, se espalhando. Entre 1845 e 1880, imigrantes alemães e italianos introduziram outras subespécies de Apis mellifera em localidades do sul e sudeste do país. Durante essa fase, as abelhas melíferas eram exploradas principalmente como hobby e para a produção de cera. Assim, a apicultura brasileira era bastante rudimentar, com poucas técnicas de manejo e com colmeias mantidas nos quintais, já que as abelhas apresentavam baixa agressividade e não criavam problemas com outras criações de animais. Introdução das abelhas africanizadas. Até a década de 1950, a produtividade de mel pelas abelhas melíferas europeias era baixa, não ultrapassando 8.000 toneladas por ano e um sigela 27º lugar na produção mundial, já que essas abelhas não eram adaptadas às condições climáticas tropicais. Também, em grande quantidade das colmeias foram dizimadas devido a doenças como a acariose e nosemose. Para reverter essa situação, em 1956, o professor Warwick Stephen Kerr partiu para a África em busca de novas abelhas rainhas. A viagem, que contou com o apoio do Ministério da Agricultura, resultou na vinda de 49 rainhas que foram instaladas no apiário experimental de Rio Claro, no estado de São Paulo. O projeto era realizar estudo comparando as abelhas africanas com as europeias, avaliando a produtividade e resistência para a definição da raça mais adequada às condições brasileiras. Entretanto, por falhas de manejo, as abelhas de 26 colmeias acabaram liberadas e culminou com o cruzamento das abelhas africanas com as europeias que aqui estavam, resultando na abelha africanizada. Durante esse período de africanização, o país viveu uma fase problemática que foi muito explorada pelo sensacionalismo da mídia, que tratava como abelhas assassinas devido aos muitos acidentes que ocorreram. De salvadoras da nossa apicultura, elas passaram a ser tratadas como pragas que precisavam ser exterminadas. Soluções drásticas, como pulverizações de inseticidas em grandes áreas, chegaram a ser avaliadas. Diante desse quadro caótico de baixa produção de mel, desconhecimento no manejo e diversos acidentes, muitos apicultores abandonaram a atividade. Com o tempo, os apicultores remanescentes passaram a adaptar as técnicas de manejo das abelhas europeias para africanizadas, muito mais agressivas, mas também muito mais produtivas e mais resistentes às doenças. Pois é, né, pessoal? Essa é a grande história da apicultura, né? E a apicultura é uma atividade que cria as abelhas com ferrão. E assim como a meliponicultura, é uma atividade fundamental para o meio ambiente também. Continuando, né, pessoal, a aprender aqui sobre a apicultura, né? Bem, a apicultura, atividade milenar, mantém-se como uma opção prática e rentável para pequenos produtores, né? E a apicultura, né? Aprendendo mais sobre essa atividade, que é uma atividade fundamental e é importante para a preservação das abelhas também, né? As abelhas são temidas por grande parte da população, mas podem ser fonte de renda para os apicultores. Os animais oferecem diversos produtos cobiçados para
pelos consumidores, tanto no Brasil quanto no exterior, permitindo grande faturamento. Além disso, trata-se de uma atividade relativamente simples e que demanda menos espaço e investimento do que outras culturas agropecuárias. Sendo assim, a apicultura é uma ótima opção para pequenos produtores e propriedades familiares. Em alguns casos, podem ser desenvolvida até mesmo como atividade de lazer. Olha que imagem bonita, ó, pessoal. Entenda o que é apicultura. De acordo com a Associação Brasileira de Estudos da Abelha, a apicultura consiste na criação de espécies do gênero Apis para a produção de diversos itens, como mel e própolis. A mais popular é a Apis mellifera, ou a abelha europeia, mas a abelha africana também é bastante comum nas criações nacionais. Bom, pessoal, a apicultura, como eu disse anteriormente, é aquela atividade que cria as abelhas com ferrão, né? Olha, pessoal, agora eu gostaria de dizer uma coisa aqui também. As abelhas, elas são temidas para os seres humanos, sabe? Quer dizer, para os seres humanos não, por muitas pessoas no caso, né? Muitas pessoas, né? São abelhas assim perigosas, né? E que para ter cuidado, essas abelhas devem se manter longe de pessoas que não usam roupas de apicultores, né? Essas abelhas não podem ser criadas, por exemplo, vamos supor, em uma casa onde moram os vizinhos ao redor. Tanto é que é um inseto perigoso e deve ser mantido longe das pessoas que não tenham proteção, sabe? As pessoas que não têm proteção devem ficar longe desses insetos, pois essas abelhas são abelhas com ferrão e essas abelhas devem ser mantidas longe das pessoas que estão sem proteção. Mas são abelhas que devem ser preservadas, pois essas abelhas, assim como todas as outras, são muito importantes para o meio ambiente, seja na polinização e também na indicação de se um ecossistema está bem ou não. Assim como todas as outras abelhas, essa abelha africanizada, as abelhas africanizadas, né, as abelhas com ferrão, também ajudam na produção de alimentos e também ajudam a preservar o meio ambiente como um todo. As espécies do gênero citado também são chamadas de abelhas com ferrão e são diferentes da Meliponidae, uma tribo de abelhas da família Apidae, uma espécie da América Latina, cuja criação é denominada meliponicultura. É importante distinguir as duas atividades, já que demandam técnicas e geram produtos diferentes. O mel das abelhas sem ferrão costuma ser mais azedo, por exemplo. A apicultura é uma atividade milenar, com registros desde as civilizações sumérias, datando de 5.000 anos a.C. Ou seja, a apicultura é uma atividade mais antiga que a meliponicultura. Daquela época até então, as técnicas se desenvolveram por meio da criação de colmeias artificiais e equipamentos para a extração mais eficiente dos produtos apícolas. Bom, pessoal, olha a diferença entre a origem da apicultura e a origem da meliponicultura. A meliponicultura, os primeiros registros da meliponicultura é que a meliponicultura, as abelhas sem ferrão, antigamente eram criadas pelos indígenas aqui no Brasil, né? Antigamente, quem criava as abelhas sem ferrão era aqui no Brasil, né? Nesse caso, né? Antigamente quem as criava eram os indígenas. Depois com a população brasileira aqui no Brasil também, né? Essa técnica pegou até mesmo para as pessoas, para os brasileiros também. E hoje em dia os brasileiros também criam as abelhas sem ferrão, além dos indígenas. E bem, pessoal, o primeiro registro da meliponicultura é que antigamente, né, nessa época provavelmente o Brasil não era colonizado ainda, né, mas antigamente os indígenas eles criavam as abelhas sem ferrão e de lá para cá essa atividade passou também para os brasileiros. Já a apicultura é uma atividade ainda mais antiga, datando de 5.000 anos antes de Cristo. A apicultura, no caso, foi criada lá na África, né? Se não me engano mesmo, sabe? Se eu não estou enganado, os egípcios, que são povos mais antigos que os indígenas ainda, os egípcios criavam esses insetos, que são as abelhas com ferrão. Mas bom, pessoal, sem mais delongas, bora continuar aprendendo, né? Os principais equipamentos da apicultura. O equipamento mais importante é o espaço em que as abelhas fazem o trabalho. As colmeias, que também são chamadas de apiários ou popularmente de caixões de abelha, é lá que os favos ganham forma e de onde os produtos são extraídos. Existem vários tipos de colmeia padronizada que podem ser adquiridos em lojas do ramo.
A Langstroth é uma das mais comuns e segue normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que especificam o seu uso no Brasil. Também há colmeias como a Schenck e a Curtinas, que foram desenvolvidas por aqui. Esses tipos se diferenciam por detalhes técnicos, como o número de caixilhos e a dimensão de cada um deles, mas o uso, de modo geral, é bastante semelhante. Cada um caixilho é o retângulo em que as abelhas criam os favos de onde o mel é retirado. Sobre isso, é importante explicar que os caixilhos são removidos do apiário pelo produtor para serem colocados em uma centrífuga, no qual o movimento circular faz com que o mel escorra para um tambor. Para auxiliar na retirada dos caixilhos, é importante ter um formão e uma vassoura apícola, além do fumigador, equipamento que solta uma fumaça que acalma e confunde as abelhas. Também é essencial usar aparatos de proteção para evitar ferroadas. Por fim, outros produtos adicionais são coletores de pólen e própolis e a grade para separar as rainhas do resto da colônia. Ainda que demande diversos utensílios, a apicultura é uma atividade relativamente acessível. É interessante refletir que as abelhas não precisam de alimentação, por exemplo, já que se sobrevivem com o néctar das plantas. E é por isso que é importante plantar plantas e árvores também, né, pessoal? Inclusive as que mais florescem. Bom, pessoal, eu vou parando por aqui, né? A apicultura e a meliponicultura são, sem dúvida, uma atividade fundamental para o meio ambiente. E bom, pessoal, se inscreva no meu canal quem não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, com amigos e familiares, né? Ative o like, né? Dê aquele gostei também e também comentem do que acharam do vídeo que vocês também têm feito pelo meio ambiente. Bom, pessoal, que Deus abençoe a todos. Até logo. Fui!